Olá, amigos, eu sou o Márcio Giovanni, seu Vivendo de Música, e mais uma vez nós estamos aqui no Anjos Estúdio, recebendo um convidado pra lá de especial. Ele é paulistano. Nasceu em 12 de julho de 63. 53. É contrabaixista, aliás não, é multi-instrumentista, compositor, arranjador, diretor musical. Já trabalhou com grandes nomes da música brasileira. Entre eles, Gessé, Angela Rorô, Evandro Mesquita, Cida Moreira, Ana Caram, Laura Finocchiaro, Jânio do Bock, Vanderleia, Gal Costa, Fat Family, entre outros. Também já tocou com ícones da cena instrumental, tais como Todd Johnson, César Camargo Mariano, Nelson Aires, Rick Pantoja, Taj Mahal e tantos outros, Já tem mais de 37 anos de carreira, com mais de 30 CDs lançados, 4 DVDs, 7 videoaulas, um play-along, um método de slap, sendo o primeiro baixista brasileiro a lançar um CD no Blue Note, em Nova York. Já fez turnês internacionais nos Estados Unidos, Japão, Argentina, Equador, Portugal, França, Itália, Inglaterra, China. É com imensa alegria que hoje a gente está recebendo aqui no Vivendo de Música Celso Cláudio Cascarelli. Celso Pixinga, que prazer em tê-lo aqui no Vivendo de Música. Seja bem-vindo. Márcio, o prazer é meu. Você sabe tudo da minha vida, hein? Que bacana. Obrigado aí pelo carinho aí. A pesquisa, né? É muito bom isso. Nós é que agradecemos e que estamos honrados em tê-lo aqui no nosso programa. É um privilégio, toda a equipe aqui, o Daniel, o Ciro, a gente já estava ansioso há um tempo que a gente fala disso, e hoje a gente está realizando um sonho nosso de poder estar aqui recebendo você aqui no nosso programa. Obrigado, Márcio, muito obrigado. Para começar nosso papo aqui, nossa conversa, eu queria que você me dissesse o que te sugere a expressão vivendo de música. Vivendo de música, eu acho que o músico nasce, tem um dom divino. Vivendo de música seria 24 horas na música. Isso é impossível pra gente. Mas a música dá os caminhos que tem que percorrer. Então viver de música pra mim é tudo. Se eu não tivesse a música, não tinha sentido nenhum pra mim. Viver de música é, como posso dizer, é uma maneira de viver. Você é filho do Bernardo Cascarelli Júnior. O Xixa do Cavaquinho. Isso, meu pai. Seu pai. Compositor também, líder de conjunto, gravou com a Odeon Records, RGE. Tu sabe tudo, Márcio. Som Livre. Ai, ai, ai. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa influência familiar, da música na sua família. Porque a música, pelo jeito, está no sangue mesmo, e nas origens, Fala um pouquinho disso pra gente. Bom, eu sei assim, por base, que meu pai conheceu a minha mãe na antiga como é Rádio Excelsior, que virou a Globo. A minha mãe trabalhava lá e meu pai conheceu minha mãe lá e eles casaram, E nasceu o Celso Cláudio Cascarelli. E eu vivi toda a minha vida no meio musical. Naquela época a música era mais rica. Naquela época era tudo diferente. Meu pai sempre foi um músico de chorinho, de regional. Tinha aquelas rodas, eu não me lembro muito bem, mas tinha umas rodas de chorinho aqui em casa. Sempre rolava um jantar, um almoço, tinha festa. Existia um mercado mais livre, sabe? Com opções melhores do que tem hoje. E a minha formação, Márcio, foi assim. Sempre com música, sempre música. Então eu estudei piano. Você estudou piano erudito. Isso. Certo? Ninguém acredita nisso. Dos 6 aos 12 anos. 6 ou 12 anos. Era o próximo tema que eu queria falar, exatamente sobre sua formação. Na adolescência, aí pintou a guitarra na sua vida. Meus pais fizeram o favor de me dar um piano. Que depois eles fizeram o desprazer de vender. Eu era muito novo, Então eu não estudava muito.
A professora ficava maluca, né? Era particular naquela época, não tinha conservatório. E eu fui bem. Mas chegou uma hora que, sabe quando você tocava o piano e você não sabia por quê? Eu achava legal. Mas era que música erudita é muito rígida, né? É uma coisa meia... Ou é ou não é, não tem meio termo. Aí eu desisti na época. E não sabia o que fazer mais. Mas sempre eu vendo meu pai tocando, aqueles amigos do meu pai. Então, aí eu vi a Jovem Guarda pelo Roberto Carlos. Legal. Aí comecei a ver Beatles e todo aquele movimento da época. Aí eu despertei assim para guitarra. Aí eu conheci Jimi Hendrix. Nossa. É demais, né? Aí eu falei, eu vou ser esse cara, né? Então até 28 anos eu tentei ser um roqueiro. Você chegou a tocar em bandas amadoras de rock? Cheguei, mas não virava. Não virava. Era muito difícil para mim. Eu tinha um cabelo enorme. Márcio, é o seguinte, cabelo enorme na época. Sabe aquela camisa regata branca, antiga, calça jeans com boca sino, né? A situação era essa, eu vivia numa ilusão que eu ia ser o Jimi Hendrix, cara. Uhum. E eu tocava até bem, igual a ele, assim, mas era um clone, não tinha nada a ver. E foi muito difícil que eu comecei a entrar em parafuso que eu não sabia o que ia acontecer mais. E o tempo passando. Faz cursinho, não faz. Entra na faculdade, não entra, me arrependo muito de não estudar, né? Você entrou na faculdade? Não, né? mas não. Ficou um ano lá. Não, mas o que eu fiz foi um vestibular. Eu desisti na realidade, né? Eu desisti, porque eu não sabia, eu era meio perdido. Eu era meio... não sabia. E meu pai viajando, minha mãe em outra, meu pai viajando muito. Eu morava nessa época na ZL, em Suzano. Uhum. Então, meu pai vinha toda vez para São Paulo direto, né? Eu ficava lá e eu não sabia realmente o que estava acontecendo assim. De eu perceber que eu ia ter um futuro. Uhum. Que loucura. E aí, então, um tal de Eduardo Araújo na sua vida, é isso? Foi nessa época. E ele Porque te falou... meu pai estava desesperado porque eu estava velho já. E não tinha nada, não ganhava dinheiro nenhum, coitado. E ele me bancando, né? Eu era o caos, mas eu era direitinho. Nunca usei drogas, só gostava de beber na época, mas drogas não. Eu era o caos. Daí ele conheceu o Eduardo Araújo e a Silvinha, né? E era bem amigo. Aí ele falou, Celso, vamos lá no estúdio do Eduardo Araújo. Eu falei, vamos pai, vamos. Cheguei lá, o Eduardo, garoto e tal. Que legal, né? Eu falei, o que você toca? Eu falei, toco guitarra. Ele olhou pra mim, guitarra. Mas você não vai tocar mais guitarra? Eu falei, eu olhei pra ele, como assim, cara? Você vai tocar contrabaixo. Assim mesmo quando tu falou, você vai tocar contrabaixo. Eu falei, que contrabaixo? Aí ele, primeiro baixo que ele me deu, um Fender 63. Nossa. Pegou lá, né? Que ele tinha um estúdio, ele tinha todo o equipamento. Vai pra casa, você vai tocar baixo. Estuda e volta aqui depois de uma semana. Eu falei, mas o que eu vou fazer? Se vira. Aí eu falei, pô, bacana. Aí fui, peguei a palheta e comecei a tocar rockabilly. E voltei lá, né? Toca aí, ele falou pra mim, ele falou, para tudo. Não é nada disso. Aí ele foi no escritório dele e voltou com o disco do Stanley Clarke, disco da Elis Regina com o Luizão Maia. Todos os baixistas da época. Tinha um cara que chamava Valdecir, na época, um carioca, que era um arraso tocando baixo. Né? Não sei onde que está o Valdecir hoje. E ele, senta aqui. Foi assim mesmo. E me mostrou tudo o que estava acontecendo, o que era um contrabaixo. E eu fiquei, né? Falou, tem que tocar com o dedo, não toca com palheta, pizzicato. Falei, tá bom. Tira alguma coisa. Aí eu fui tirando as coisas. Tirei uma música do Stanley Clarke, tirei assim, ouvi uns rockinhos. Como eu conhecia Deep Purple, essas coisas, comecei a tocar, já prestar atenção, mas não na guitarra do Jimi Hendrix, pensar já no baixo. E eu achei legal e dei uma melhorada. Tecnicamente eu melhorei. Aí eu voltei lá. Aí ele, toca aí. Quando ele me viu tocando assim, falou,
está empregado. Nossa. Eu falei, como assim? Daqui 3 meses vão sair em turnê pelo Brasil. Eu falei, como? Turnê? Você é o baixista. Eu falei, como eu sou baixista? Me deu o disco, né, o vinil, tira. E foi assim que começou a minha história, né? Eu tirei, e a coisa engraçada é que eu nunca acertava no show. Quando a banda parava, eu passava reto. E uma super banda que tinha até um Manito, Lenny Gordon. Que louco. Uma super banda, tinha 2 vocalistas uruguaias, esqueci o nome delas. E eu dando trave, cara, errando tudo. E foi aí que eu aprendi. Aí foi a primeira vez que eu ganhei um dinheiro com música também. No final da turnê, vamos supor, de 1 a 10 eu tava a 4, então 4 já tava bom, né? E ele teve toda, passei, Eduardo, muito obrigado, Eduardo, Silvinha. Silvinha não está aqui, que Deus ilumine. Eduardo foi um segundo pai para mim, isso é a verdade, porque aguentar uma turnê, um cara errando tudo. Imagina quando a banda para, pum, eu ficava um vexame. Mas aí eu gostei do contrabaixo. Que loucura. E aí foi que aí eu tomei uma atitude. Tinha 27 para 28 anos. Eu cheguei em casa, de novo, ganhei o dinheiro, um bom dinheiro, cheguei pro meu pai. Eu sou da época que pedia a benção e dava o dinheiro, né? Hoje, na minha época era essa, pedia a benção pros meus pais. Cheguei, ó, pai, tô aqui o dinheiro, fudo, feliz, né? Aí eu falei assim, bom, agora eu preciso de um outro favor. Ele falou, não, de novo? Não, eu preciso de 1 ano, eu falei pra ele. Eu falei, pra quê? Pra mim estudar. Eu não vou nem sair de casa. Ele falou, mas pra quê? Não, eu vou estudar. Isso era, deixa eu ver, era 79. Começo de 79. 1979, aliás. Né? Ele me deu essa oportunidade, eu não saí de casa, não dei despesa pra ele, né? E estudava 18 horas por dia. Aí eu peguei todo o material que tinha na época, sozinho. Eu peguei todo o material que tinha e me tranquei. Eu levantava, não saía do quarto, pegava o baixo, parava para ir no banheiro, almoçar, jantar e olá, nem falava com meus amigos, não saí, virei um nerd. Aí surgiu o Pixinga, porque quando em 80 eu apareci no mercado, eu já fui tocar com o Gessé, já fui gravar com os caras, porque eu consegui assim muito rápido, a Deus me ajudou. Consegui assimilar rápido. E eu me encontrei também nesse 1 ano, eu me encontrei. Aqui eu vou, mas sozinho. Então, quando você é autodidata, você corre o perigo de pegar muitos defeitos e resolver uma situação que tem um outro caminho. Você entendeu, Márcio? Uhum. A porta está aqui, né? Você sabe que a porta está aqui, eu não sei. Então eu bato na trave. Se eu tivesse um professor que, é aqui, nossa. O caminho seria mais isso. E aí nasceu o Pixinga, cara. Aí foi muito rápido. E aí você já, quando você tocou com o Celso, você ainda não era o Celso Pixinga. Como assim? Você não tinha adotado esse nome. Não, já esse nome foi porque meu pai chamava Xixa do cavaquinho. E eu com 15 anos, seu pai é o Xixa? É bem ridículo isso, não quer ouvir isso, mas seu pai é o Xixa, sem graça pra caramba. Meu pai é o Xixa e você vai ser o Pixinga. Eu fiquei bravo, ficou. Foi em Perdizes que eu peguei lá. E fala dessa passagem aí, você saindo desse estudo, né, desse momento assim, introspectivo, né, porque foi uma mudança na sua vida total, né? E aí você começa a tocar simplesmente com o Gessé. Porque meu pai era bem relacionado. Ele tinha muitos amigos e ele, depois de 5 meses eu estudando, ele falava, meu filho está arrasando. E aí ele abriu umas portas. E também eu conheci o mestre Gabriel Bales, que ele é muito amigo do meu pai. E aí eu comecei a tocar, eu tinha muito defeito de leitura, eu fui lá, ele me ensinou umas coisas de leitura. E ele também me ajudou, começou a me pôr aqui, ali, e eu fui na cara de pau. É uma cara de pau total. Mas eu fui encarando, mas também não errava mais. Que loucura, que legal. Não passava mais do tempo. E foi.
E o Gessé me introduziu no meio fonográfico. O Gessé é o cara, adorava ele, meu Deus do céu, o Gessé era que nem um irmão, né? A gente tinha um relacionamento diferente de artista com músicos, né? Geralmente artista lá, músico aqui. O Gessé tinha isso, mas quando não estava nas câmeras, não estava no estúdio, ele estava bem perto. Ia em casa, ele ia na minha casa. E ele gostou muito de mim, então praticamente ele me forçou a gravar, entendeu? O produtor pintou o disco dele, né? O segundo disco, ele falou, não, quem vai gravar é o Pixinga. O produtor, não, é fulano. Esse cara, não, quem grava é o Pixinga. Foi aí que eu consegui, Márcio. Mas foi muito difícil, né? Porque o produtor já não queria o Pixinga, queria o amigo dele, que era um profissional competente, e eu sou um garoto começando, que é o né? Vamos ganhar tempo. E o Gessé firmou o pé, foi aí que eu comecei. E nessa época tocava com a gente o Albino Infantosi de batera, que hoje é um dos top da gravação sertaneja e de tudo, né? O Gessé também forçou eu e o Albino, que era uma cozinha, e deu certo. A gente viajava para fazer show no Brasil, o irmão do Gessé, Manuel, que era o pianista, o Albino de bateria, eu de baixo e o Gessé de violão tocava. Então a gente chegava a fazer show com aquelas bandas enormes, chegava um triozinho e deu super certo. E o Gessé gostou muito da energia. O Albino é bom de energia, o Albino é positivo, sabe o cara positivo? Profissional, tem que fazer minha parte, mas sempre com alegria, sempre com coração. Isso é tão bacana, E né? o Gessé adorou isso. Ele adorou isso, cara. E botou a gente, forçou a gente no mercado. Aí eu fui aprendendo e comecei a me dar bem. E o seu Gabriel me ensinou a ler, né? Partitura. Eu comecei a conhecer outros músicos, outros baixistas. Fui me informando, pegava um material aqui. Porque hoje, a globalização, hoje você tem acesso a todos os materiais. Na minha época, não. Então era muito difícil, era complicado, né? Não tinha escola, né? Tinha o clã, mas o clã era caro. Muito caro. Mas um dia eu fui estudar no clã, eu cheguei a estudar e entrar para estudar no clã, como eu já estava tudo. Mas eu queria ter aula com o Luiz Chaves, o mestre que também já foi. Né? Eu cheguei lá, matrícula enorme, uma grana, aí queria o Luiz Chaves. Não, você não vai estudar com o Luiz Chaves porque você está iniciando. Eu falei, então tinha essas dificuldades. Eu quero estudar com o Luiz Chaves, não quero estudar com... não é o Luiz Chaves, eu saí. Mas eu fui aprendendo na raça. Tudo para mim foi difícil. Foi muito difícil.
Em 82, Lá vem ele. Fale, seu Márcio. ao lado de um tal de Faísca, Uau! do Albino Fantosi, né, e o Luiz Carlos Lopes, você criou um grupo instrumental, o Ponto Chique. Nessa época foi o seguinte. Tinha um estúdio que era do Tico como é que é o nome dele? Terpins. E o Zé falecido, e o Zé Rodrigues. Um dia eu fui gravar, como estava começando, e eles ficaram, eu e o Faísca e o Luiz Lopes, eles ficaram assim, nossa, como esses meninos estão com gás. Aí ele falou, vamos gravar um disco com vocês, é o famoso Ponto Chique. Que é, por causa do joelho de porco, eles fez umas brincadeiras, né? Uhum. Então, Bauru Genuíno é uma música, X-Salada é outra música, Beirute, né? E foi o meu primeiro disco instrumental, foi mesmo. Você tá sabendo das coisas, hein, Márcio? A gente precisa. Mas aí era um grupo, Ponto Chique era um grupo, não era meu trabalho. Sim. Isso ajudou mais, quer dizer, o Tico e o Zé Rodrigues deram a maior força. Quer dizer, foram importantes também para mim, para o meu caminhada. Esse trabalho, junto também com o trabalho que você fez ao lado das bandas 440 e Zona Sul, também abriu portas, também foram Bom, caminhos aí é o seguinte, aí eu já estava tocando, gravando, né? Pensando que já estava, não estava ainda. Eu fui convidado para tocar com Rubinho Ribeiro, Faísca, Álvaro Gonçalves e Carlos Bala. E montamos o Zona Sul, né? E tocava num bar na Frei Caneca que chamava Sanja Bar. conhecidos. Né? Isso ali, essa época foi a melhor época da música instrumental e de música. Aquilo era um point. Então a gente montou a banda com releituras, né? Stevie Wonder, Chicago, esse pessoal da época, a gente começava a fazer releitura dessas músicas. O Álvaro, o Faísca e o Rubinho eram muito competentes, eles sempre foram competentes. Eles sempre estavam 10 passos na minha frente, né? Sempre, naquela época. E eu conheci o Carlos Bala, que é um dos maiores bateras do mundo, né? Realmente, quando a gente montou essa banda, depois da segunda vez que a gente tocou no Sanja, sucesso absoluto. Aí nascia o Pixinga realmente. Porque até então eu estava fazendo um trabalho de sideman, acompanhando, gravando estúdio, jingles, né? Jingles. Gravava jingles, publicidade, existia. Agora não existe mais. E tem músicas dessa época que marcaram até hoje, né? Pô, Foi uma época muito fértil, né, da publicidade brasileira. E nessa época também, a gente começou a tocar no Sanja, Márcio, e virou a coqueluche de São Paulo. Quando a gente percebeu, o bar estava lotado. Toda quinta-feira o bar está lotado. E vinha gente, por exemplo, qualquer pessoa que vinha em São Paulo gostasse de música, ia lá. E tinha várias, cada dia numa banda. E para todas as bandas o bar estava lotado, não era só a gente, nossa banda. E era um point dos músicos. Né? Naquela época, todo mundo junto, tinha uma união.
né? E aí nasceu o Pixinga. Realmente nasceu o Pixinga porque a técnica do slap, como eu era muito fanático na época, eu estudava muito. Então eu tocava além do que tinha que tocar. Aliás, eu incomodei muita banda, né? Quebrei muita corda. Eu era o speed na race, né? Queria ser cheio de gás e realmente pintou o Pixinga ali. Que legal. Você começou também a se dedicar a trabalhos solos, né? Bom, aí tem uma história. Uhum. Posso falar? Tem tempo? Claro. Tem tempo? Aí nessa época eu tava tocando no Sanja, tocando normal e tal. E quando acabava a gig, muita gente vinha falar comigo, né? Tal. Aí um colega, né? Um amigo falou assim pra mim: Pixinga, depois, já 83, 84. Pixinga, vem cá. Você tá treinando no espelho, né? Eu falei, como assim? Pô, dancinha, empolgação. É que eu tava incomodando, né? O meu jeito de ser, que não é ensaiado, aí que eu fiz assim, opa, fiquei triste 15 minutos. Pô, qual é desse cara? Uhum. E falar, pô, eu sou músico, eu adoro música, sabe aquela... Aí eu pensei, opa, Deus me mandou um toque. Por que esse cara me falou isso? Aí eu falei, já que eles acham que eu estou incomodando, eu vou montar Pixinga, Celso Pixinga e banda. E foi rápido, vum. Quando eu fiz isso, acabou o baile. Nossa, sabe a Frei Caneca? Tinha fila quase no outro quarteirão. Era um arraso. E nessa época eu conheci uma pessoa que, né, que me ajudou muito, que foi a Dona Maria Rita Kifuri. Minha esposa, aliás, que está aqui. Ó, tá. Depois de tanto tempo ela está aqui. E se o Pixinga existe, assim, de organização dessa época até hoje, foi ela. Que show. Ela me deu um suporte de estuda aí que eu seguro a onda. Foi ela. E aí eu me organizei, fiz a minha primeira banda, gravei um disco, que eu agradeço todos, eu não vou lembrar de todos os músicos que tocavam comigo. Tinha o Chico Melão, que era falecido, Teco Cardoso, né, Michel Freidenson, Jarbas Barbosa, Faísca, olha a banda. Paraná na percussão, né? E gravamos um disco, eu chamei vários músicos, mas era a banda oficial. E eles me ajudaram muito, eu agradeço muito hoje eles a isso. Porque não tinha nem condição de compor, eu não sabia como fazer uma música, eu sabia tocar, eles me ajudavam, me deram música e foi um sucesso. Aí gravamos um disco pelo selo Jazz and Blues. Né? Nessa época era São Paulo, ABC tinha vários shows, Rio de Janeiro. Nossa, era demais, né? Hoje não tem nada disso mais. A nossa primeira convidada aqui na retomada do programa foi a Liz de Carvalho. Quem é? Camilinha? A Liz de Carvalho. Então, Camilinha, pequenininha. E ela conta, ela fala isso, ela fala, olha, a gente viu Pixinga, era uma loucura, né? Aqueles shows para muita gente, melhor momento da música instrumental, né, no nosso país. Mas quando eu montei essa banda, não tinha piano, tinha o Faísca e o Jarbas. Imagina, Faísca e Jarbas. Era muito engraçado. E deu super certo, assim, quando eu gravei o disco, né, eu tinha ganhado um amplificador acústico da minha mulher, que é um amplificador igual ao do Jaco Pastore. Na época era demais isso. Acústico e tal, tinha um Fender preto, eu tava bem. E gravamos o disco, aí onde nós vamos lançar o disco? Rio de Janeiro. Aonde? No Jazz Mania. Né? Aí começou a história, aí começou a estrada. Né? Que pouca gente sabe disso. Então o pessoal do Jazz Mania não dava hotel, alimentação nem passagem. Era bilheteria. Mas Jazz Mania era conhecida no mundo inteiro naquela época. Aí eu olhei pra Rita, tinha acabado de me dar o amp um ano. Vou vender o amp para lançar esse disco no Jazz Mania. Nessa época ela conheceu a Marta Braga, que ajudava a Rita com a produção. Então a Rita e a Marta cuidavam da minha carreira. Então elas faziam corre para armar, eu vendi o acústico
pus todo mundo de hotel bacana lá. E tocamos no Jazz Mania. Foi um sucesso, né? Foi um investimento só que tava o pessoal da Dueto lá, que é o pessoal que organizava o Free Jazz. Rio de Janeiro. Nossa. Estavam lá quietinho. Acabou no sábado o show, eles vieram sentar no Free Jazz 88. Que loucura. Você e Nico Assunção. Eu falei, como? Você toca em São Paulo, o Nico toca no Rio. Aí foi uma loucura. Aí Pixinga nasceu. Realmente nasceu. Mas aí foi um boom, Márcio, né? Depois desse boom que deu no Free Jazz, tudo, fez assim, bom, agora você existe, agora vai caminhar. É, como a gente já citou aqui, uma das suas especialidades, né, que tornou conhecido o slap, né? E em 90 você lançou o Mr. Funk, acho que evidenciou isso um pouquinho, né? Deixou isso mais... né? Fala um pouquinho desse trabalho, que acho que foi um trabalho também que foi relevante. Aí nesse... depois do disco Pixinga, que esse é o primeiro, eu gravei um disco não, que era... Não sei se era Pixinga, esqueci o nome. Né? Era um disco antes do Mr. Funk, que foi lançado pela Sony Music no Rio de Janeiro. Era Pixinga, uma coisa assim. Que foi um trabalho também que eu banquei. Uhum. Mas aí esse foi foi isso mesmo. Foi em 89. Eu lancei depois. Aí eu gravei o Mr. Funk, bancando tudo. Em 90. Aí que veio uma coisa bacana que eu comecei a ter uma banda. E foi aí que eu conheci a Liz. Foi aí que eu conheci um monte de gente. Foi bacana pra caramba. Eu tocava, aí já comecei a tocar com outros guitarristas, Tomate, Wagner Espina, Polaco. Aí eu comecei a transitar. E esse Mr. Funk realmente foi, na época, foi um top. Porque a gente fez um programa de televisão que era Jazz Brasil na Cultura. Uhum. Não sei se ele chegou a ver isso. Sim. Então, a gente só perdeu a lotação, eu só perdi a lotação pro Hermeto. Nossa. Imagina na época, o que foi? Né? Isso é verdade. Então, mas eu bancando, tá, Márcio? Eu tô bancando tudo. Acreditando no seu trabalho. Bancando. Dona Rita trabalhando e eu sonhando. Esse meu jeito de tocar, Márcio, é um jeito que eu sofri muito na época. Eu tive uma passagem muito engraçada quando eu estava começando. Foi acompanhar uma cantora que eu não vou te falar quem é. Okay. E o irmão dela era o empresário. Cantora famosa. Aí teve um show, né? E eu novinho, tal, Pixinga. Voltei um pouco atrás, 81, tal, voltei um pouco atrás. Aí acabou o show, todo mundo querendo falar comigo. E chegavam na cantora e falavam, quem é esse baixista? De onde surgiu esse baixista? Nossa, isso naquela época não pode. É uma queimação de filme total. Aí o pessoal ia falar com artista, lógico, e depois, que deu baixista? Você é demais, me abraçava. E produtores, músicos, empresários, só vendo essa movimentação, né? Chegou o ridículo, o cara tirar uma foto, eu e a cantora. Não, tudo bem, você tirar ele é demais. Todo mundo foi embora, o empresário, né, que é irmão da cantora, falou, Pixinga, vem cá, estamos com um problema. Meu primeiro show, estreia da temporada. Estamos com um problema. Eu falei, o que foi, meu querido? Você está aparecendo demais no show. Não pode. Aí eu fiquei apavorado, né? Falei, pelo amor de Deus. O que eu fiz, né? Não, você está aparecendo demais. Eu falei para ele assim, faz o seguinte, você me põe atrás da cortina, põe um boneco comigo tocando, e eu tô lá atrás que eu preciso do dinheiro. Aí eu fiz mais um show e bye bye. Então esse meu jeito de tocar incomodava muita gente e me prejudicou muito, porque o pessoal pensava que era uma coisa... O pessoal não admite, né? Não admite. A nossa cultura musical não é que nem a do primeiro mundo, né? Tanto é Michael Jackson, Madonna, Michael Jackson, aquele quando ele morreu, lembra quando ele morreu que tem o vídeo? Sim. Que tem uma guitarrista mulher loira? Ele fala, agora esse é o momento de brilhar. Não é? Sim. Então, o Justin Timberlake, você vê o show dele, você fica assim, ó.
Os músicos fazem parte. O pessoal aqui não se tocou, né? Os grandes artistas, que se unir com os músicos, olha que loucura. Hoje eu posso falar isso, hein, Márcio, que eu não dependo mais de nada. Se o artista ficar na mesma situação que nem a gente está aqui com o músico, eu acho que o show dele de 10 vai para 1000, né? Eu tenho plena convicção. Não é? Sim, daí tem uma simbiose. Aqui não, aqui músico não pode levantar a mão, não pode dar um passo para trás, tá aparecendo muito e aquela coisa assim, não se mexe, né? Não pode fazer nada. Você vê como é interessante, né? Você citou aqui, no seu primeiro trabalho, como foi importante a participação dos músicos que estavam com você, em todos os sentidos, né? Não só na questão das músicas, né? Mas da composição, dos arranjos, da parceria. E isso fez, com certeza, algo maior, né? Fez desse trabalho algo mais grandioso, que acabou rendendo frutos. Se isso se reproduzisse, né? Em outros níveis, em outros nichos da música, né? Com certeza, porque qual é o problema de você dividir a atenção? Mas isso é claro, né? Isso é bem claro, mas ninguém vê. Fica tudo escuro, ninguém vê. Veja bem, até hoje, Márcio, se eu levantar a mão assim, precisando de um músico, tem filas para tocar comigo, porque o pessoal sabe como eu sou. Que eu primeiro pago o músico, nessa época, até 90, eu não ganhei nada, eu pagava músico. E quando eu comecei a ganhar algum dinheirinho, do ano 2000, eu comecei a dividir com eles. Então o pessoal, quando vem tocar comigo, sabe que vai ser tratado bem e vai ter o espaço. O espaço e espaço livre. Eu nunca fiquei preocupado de um músico aparecer. Se o músico está arrasando, eu fico até feliz, eu sento e vou ver. Vai lá, meu irmão. Quantas vezes tinha show importante, que a introdução mandava o bater, vai lá, abre o show, meu. O cara, o que é isso? Não, vai lá, meu. Eu não vou, eu sou o patrão, vai lá, abre o show. E o cara abria o show, tava tocando, eu deixava a Liz sozinho, vai lá, Liz. Né? E vamos solar. Então, esse lance eu percebi no Rio de Janeiro, e quando eu fui para os Estados Unidos, eu tive a certeza que o Andorinha não faz verão, entendeu? Isso é fato. Né? E ninguém é honesto. Eu sempre dividi o dinheiro, cara. Por exemplo, se tem um dinheiro, se não dá para pagar os músicos, eu ponho no meu bolso. Sempre foi assim. Porque eu estava pensando, bacana, eu tô aqui com você, né? Olha que bacana, porque eu investi lá. Sem dúvida. É isso que eu queria. Né? Mas... E essa visão falta, né? Falta um pouco dessa... falta. Falta essa visão. Falando em visão, parece que teve gente aqui que teve visão. Em 92 você foi considerado pela crítica especializada mundial, a revista John Beat, o baixista mais rápido do mundo na técnica do slap. Isso é uma verdade. Como é que foi isso? Eu era bem rápido, Márcio. Não tinha pra ninguém. Eu era bem rápido, era louquinho, era bem rápido. Radical, né? Já que eu tinha que investir, eu ficava estudando. Meu Deus do céu. As crianças entravam na escola de manhã, né? Então, eu começava a estudar às 10 da noite, já estava casado com a Rita, e parava às 6 da manhã. Aí dormia até meio-dia e começava a dar aula, né? E a Rita é cantora. A Rita foi backing vocal de gravação, é top. Aliás, ela é famosa, eu sou meia boca. Ela já tocou com todo mundo, vem Elis Regina, Rita Lee, lá atrás. A última formação da Rita Lee é a Rita, ela já gravou com todos os maestros. Ivan Lee, a Rita é um portfólio. E ela levava as crianças para a escola e estava dormindo. Quer dizer que eu pensei realmente, por isso que eu falei que ela, vou repetir, que ela é 98, 90, até 100, porque ela me empurrou. Geralmente o pessoal, o natural é segurar, é uma divisão. Ela falou, vai que eu seguro. E ela segurava, cuidando das crianças e ainda trabalhando, que ela gravava direto. Isso é muito bonito, né? É bom. Sabe o que é isso? Eu agradeço a Deus, né? Nessa coisa eu tive sorte. Ô, papai do céu. Então, foi o slap mais rápido, era louquinho, pra ela dar um beat, e foi mesmo.
Normalmente eu falo de cada trabalho. É impossível falar num programa dos 30 trabalhos, por exemplo, que você realizou, mais os DVDs, mas até comentei com os meninos, assim, normalmente fala, vamos conversar, fala um pouquinho do conceito, como é que foi esse, como é que foi aquele. Vamos ficar 3 horas aqui só falando dos trabalhos, né? E isso é para ver o tamanho da obra, o tamanho da grandeza dessa trajetória que você construiu junto com os parceiras, seus amigos, né, com as pessoas que acreditaram em você, que com certeza foi a maioria do que esse aí que... Não, mas foi pro bem. Mas é muito difícil, porque também é difícil para as outras pessoas, então é complicado a gente analisar o que está acontecendo. Eu sempre pensei, eu sempre fiquei bravo, né? Pô, esse cara não gosta de mim. Hoje eu vejo que estava errado isso. Eu tinha que seguir reto. Então, mas eu segui reto, né? Mas eu acho o seguinte, a partir do momento, né, que você faz uma tela mental e vai em frente, vai à luta, você consegue. Uma hora ou outra. Tem eu nem lembro quem é que disse isso, mas falando que o sucesso ele vem, né, com 10 anos de estrada ou 10 mil horas trabalhadas, né? Tem muito a ver, eu acredito nisso. A gente está há 10 anos com o programa e nessa batalha também, como você falou, bancando, mas com o maior prazer, com a maior alegria, né? Esse ano aqui a gente teve o privilégio de ser agraciado com prêmios profissionais da música. Ai, que bacana aí, parabéns. Da TV, concorrendo com programas do Yamandu, por exemplo, da TV Cultura. Então, bem, é só um prêmio, mas pra gente é o reconhecimento dessa trajetória. Que legal. Né? Como o reconhecimento da revista, como as marcas que você alcançou são símbolos, né, do esforço, da dedicação e da trajetória que você, né, teve, que realizou, e quantas pessoas de alguma maneira não seguiram alguns passos aí em função dessa trajetória. Quantas pessoas não quiseram ser Celso Picchin? Né? Quantas não querem ser? Né? Aqui a gente conversa muito com músicos, né? Sei. Então, Rubens Farias, né? Aluno do Gabriel Bales. Exatamente. Cria dele também. Eu também sou o mestre Gabriel. Né? E Vamos ver se ele tá na Suécia. Sensacional, moleque. Toca muito. Nosso segundo programa aqui foi com o Rubens. Que legal. E foi muito interessante porque o Rubens já havia tocado aqui com a gente, com alguém que eu acho que você conhece, que foi um dos primeiros programas que a gente gravou, quando a gente estava na TV Osasco, é o Fábio Porpeta. Porpetinha? Porpetinha. Porpetinha que me fez a ponte aqui pro Anjo. Exato. Tá tocando comigo, ele participou do programa comigo aqui, ele, o Jonathan Vargas e o Fred Tangari. Que legal. Excelentes músicos, excelente. E o Porpetinha é uma figura, né? Esse menino é um batalhador. Sim, a gente contou a história dele, ele trouxe aqui o Felipe Alves, o Michel Lima, o Rubens Farias tocando trompete. Nem baixo, o Felipe estava no baixo. E depois de muitos anos, de alguns anos, aí a gente veio contar a história dele, ele estava prestes para ir para a Suíça, logo depois ele já... Ele é um batalhador, ele tocou muito tempo com o Bocato. Sim. Bom, como eu falei, aqui é um bate-papo, né? Tem uma história interessante que eu acho assim, que vale a pena relembrar. Ele contando que o Bocato, num determinado momento, falou pra ele, ó, tô te mandando embora. Aí ele, pô, como assim, não sei o que? Ele falou assim, você é grande demais, você precisa fazer com que outras pessoas tenham oportunidade, tenham trabalho e tal. Se eu ficar te segurando aqui, eu vou empatar a sua vida. Que demais. Incrível isso, né? Bom, muito bom, muito bom. E ele entendeu o recado e hoje, né, ele está aí no mundo afora. Né? E a gente, graças a Deus, da minha época para cá mudou muito. E sempre a gente não tinha um representante lá fora, né? A gente sempre recebia os pessoal e ficava, agora não, agora tem o Rubem mais uns 3 batistas que... Mas uns 5 que estão se dando bem, muito bem lá fora.
Pipoquinha, Michel Pipoquinha. Júnior Braguinha, Tiago do Espírito Santo, olha, ó. Ricardinho Paraíso e um monte, tem um monte. Um monte.
seguindo aquilo que a gente está falando, tem alguns marcos, né? Que eu acho que um dos marcos que eu acho que foram, que chamou a atenção, até falei na entrada do programa, foi o lançamento do disco, né? Wake Up, né? Wake Up. Que você fez no Blue Note. Ó. Nossa, a coisa melhorou. Só cresceu, né? Melhorou. Foi o seguinte, eu tinha a gravadora, Paulinas Comep. As irmãs me ajudaram muito, mas muito. Né? Fui pra Deus. Corri pra Deus. Esse disco Wake Up foi um marco assim pro Brasil. Um monte de, tirando cantores, mas músicos brasileiros tocaram no Blue Note. Um monte. Mas acompanhando cantores. Eu sou o primeiro baixista aí com a banda. Lançar o CD lá. Isso. Até hoje não teve outro que fez isso não, cara. Incrível. E aqui passa batido. Aqui sempre passou batido. Muito. E lotado os 2 shows. É uma coisa que me chama a atenção. Você disse há pouco, quando você estava falando do primeiro trabalho, eu não sei compor. Você falou isso. Como alguém que não sabe compor e lança tantos CDs, apenas um que não é autoral, né? Um de 2006, né? Que é o Bossa Jazz, né? Tá bem informado. É o único que não é autoral, né? Nesse trabalho todo que você vem realizando. E eu tocando baixo acústico aí. Que loucura, né? Eu vou pedir para você falar então um pouquinho como é que surgiu essa ideia de fazer algo diferente, né, diante desse todo cenário seu de composição, de trabalhos autorais. Bom, foi necessidade de mostrar um outro lado. Por quê? Eu fui rotulado por tocar só slap, né? Que é dentro do ritmo fusion, ou funk americano, música de Los Angeles e tal, né? Então o Pixinga só toca slap. Aí, antes do Bossa Jazz, eu gravei um disco quase acústico. Em 98, eu, Liz de Carvalho e Giba Faveri, ao vivo, piano acústico, bateria e baixo, tocando samba. Né? Esse disco foi um maior sucesso. E o Bossa Jazz foi também, como a Rita é cantora, né? E eu sempre gostei de vocal, né? A gente quis fazer uma coisa junto, com qualidade, com releituras, né? E deu super certo. Super certo. E foi um sucesso esse show. Deu super bem. Eu também tinha uma gravadora aí, da Silene Pérez. O processo de composição, para você que me falou que tinha dificuldade de compor, como é que foi isso para você? Foi uma maior dificuldade. Porque nessa época eu esqueci uma coisa. Nessa época também, quando eu tocava guitarra, eu andava com o Mozart Mello. Ó, o mestre Mozart. Mozart me ajudou muito nesse lance de improvisação, de jazz. Mas eu não tinha uma base, né? Eu não sabia mesmo. Eu tinha a ideia, mas tinha muita coisa errada quando eu mostrava, por exemplo, Michel Freirisson. Chega pro Michel e fala, que era um gênio na época. Essa minha música é assim, pro Jarbas. Ele falou, não, Pixinga, isso aí tudo bem, mas tá errado aqui. A Liz me corrigia muito. E depois eu fui aprendendo, né? Cada ano, cada disco, uma escadinha pra cima. Aí eu comecei a estudar pra valer mesmo, né? Aí eu comecei a dar aula, fiz cursos, aí... Porque aquela determinação de 7-9 continua até hoje. Quando eu estou em casa, eu estudo muito. E eu fui aprendendo. E as coisas foram acontecendo. Eu corri muito atrás. E nessa trajetória das décadas, começou a vir material, ficou mais fácil. Né? Eu tive com a Gal Costa, eu fui nos Estados Unidos em 88. Eu fui no Village, vi um monte eu vi todos os meus ídolos tocando, fiquei uma semana lá. Então a coisa vai clareando, né? Foi clareando. Mas uma coisa que também foi muito bom para mim, que no ano de 90, eu gravei uma videoaula que chama Slap Mania. E eu dei muita sorte. Por quê? Uma que eu não ia gravar.
ia gravar, vamos supor, ia gravar num dia Faísca e Arismar. Aí um dia antes, à noite, o Faísca me ligou, o Arismar não pode gravar. Eu falei, você quer gravar? Eu falei, mas vou fazer o quê? Eu falei pra ele. Né? Aí me ligou o cara, estamos com o estúdio locado, e naquela época, né, era uma grana. E eu falei, espera um pouquinho. Aí eu falei com o Rita, e aí Rita? Ela falou, vai. Peguei uma bateria eletrônica, o baixo, e outro dia, produção, bonitinho, tinha cabelo comprido, tá tudo certo. O que eu vou fazer? Eu não sabia, cara. Aí eu fazia assim, um exercício, criava na hora, que nem nós estamos juntos, eu criava aqui, aí fazia lento e fiz 28 exercícios. Essa videoaula, Márcio, é o seguinte, até hoje, essa videoaula praticamente 70% do Pixinga. Porque é uma época que não tinha material nenhum. E foi pro Brasil inteiro e para fora do país. E quando veio o YouTube, cresceu mais. Né? Foi aí que realmente eu fiquei conhecido. Porque graças a Deus eu sou conhecido no Brasil inteiro. Na Europa, no Japão, na China, Estados Unidos. O pessoal sabe quem é o Pixinga. Graças a essa videoaula, que eu nem sabia, nem pensei em gravar. Isso pra época, no Brasil, não tinha nada. Imagina que não tinha nada. Imagina o pessoal da igreja lá no interior do Maranhão, lá no Agreste. Então, quando eu chego para fazer algum show no Nordeste ou no Sul, eu tô lá sempre, cara, Pixinga, eu vi tua videoaula, sabe? Um monte de gente. Foi uma sacada essa videoaula. Isso me ajudou muito. Mais uma vez aí o destino te colocando algo abençoado, vamos dizer assim. Isso foi uma benção mesmo. Porque sabe uma coisa que você não esperava? Eu fiz uma videoaula, tal, quando eu não via a dimensão. Quando eu fui tocar no Blue Note, tinha o Wake Up. Mas o produtor Júnior Aguiar, que mora no Rio, ele mandou um solo meu ao vivo. O produtor falou, o que é isso? Manda ele pra cá. Foi assim, cara, um slap. Eu fui dar aula na Berkeley de 2009 a 2013, aula de slap. Aula de slap. Os gringos lá em New Hampshire. Falando nisso, tem um outro lado seu que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, né? Tem o Pixinga Bass Festival. Yes. Fala pra gente desse projeto, sem fins lucrativos, que você... Bom, esse projeto foi uma coisa agraciada por Deus. Isso foi uma coisa bacana. Deixa eu explicar rápido. Em 2001, né, eu estava no Hospital do Coração, na UTI, desenganado com problema de coração. Aí, a comunidade musical de todo o Brasil ficou sabendo que o Pixinga estava lá no hospital mal, né? Então foi uma comoção, né? E todo mundo do Brasil inteiro ligando ou mandando mensagem, sabe? Se comunicando, não vai. Deus me deixou. Aí eu fiz 2 procedimentos, depois de 3 meses eu já estava tocando, gravei um disco ao vivo. Né? E aí eu percebi assim, Deus me deu uma oportunidade. E foi mesmo. Que foi sério, um negócio sério. Seríssimo. Aí Deus me deu uma oportunidade. Eu falei, como é que eu vou pagar? Aí eu trabalhava na escola IMT, né? Lá no metrô Conceição. E lá, eu era coordenador lá, né? E vai ter uma amostra de baixo. E tinha um professor, um cara que inventou a cover baixo, que é o Newton Wood, que faleceu, cara. Faleceu esse ano, muito triste, ele tinha diabetes no limite, teve 3 infartos, infelizmente ele faleceu, né? Que Deus o tenha. Ele que inventou a cover baixo, sabe a ideia? Foi ele. E ele dava aula lá comigo. E a gente fez uma amostra de baixo, né? Com os alunos e professores. Foi um maior sucesso. Aí eu vou tentar fazer uma loucura aí. E vou fazer festival, porque infelizmente naquela época a classe não era unida.
era muita competição. Hoje também tem, mas se você vai em qualquer lugar, a comunidade do baixo tá junto, cara. É incrível isso. Então eu fui para Caruaru fazer um workshop. Cláudio Santos, lá um baixista, promoveu um workshop do Pixinga. Eu fui lá. Quando eu cheguei em Caruaru, tava lotado. Eu falei, meu Deus, que legal, né? Fiz workshop, daí para o workshop eu com a ideia da amostra lá na escola. Eu falei, vamos fazer um festival de baixo aqui, chamar todo mundo do Brasil, os melhores do Brasil, pá, vamos atrás. O cara olhou pra mim e falou, tô dentro. Qual é o formato? Tá, vamos descobrir um formato. Aí naquela época as empresas estavam endossando vários baixistas, o mercado estava quente, né? Então fizemos um business plan assim, rápido. Você dá som, lugar, alimentação e hotel. O patrocinador dá a passagem e o cachê do músico. E assim nasceu o festival. E eu fiz no Brasil inteiro. Que bacana. No Brasil inteiro. Eu estava agora semana passada em São Luís. Estava lá, capital do baixo. Que bacana. E isso uniu toda a classe. E foi a maneira que eu paguei, que Deus me deu. Quer dizer, eu sei que eu tenho uma luz. Né? O que eu sempre fiz, com o meu trabalho, com as pessoas, dando aula em todos os meus segmentos, eu divido. Eu não estou preocupado, por exemplo, hoje, se eu vejo o Júnior Braguinha tocar, eu fico feliz, eu não fico incomodado. Eu vibro. Né? Dentro do meu pensamento, dentro do Pixinga, está resolvido que eu tenho o meu som, eu faço o meu som. Eu acho que você tem direito, o fulano tem direito, que tem direito também brilhar, não é só um que pode brilhar. E o festival de baixo, foi uma loucura, porque estou em Boston, todo mundo sabe, virou internacional, intercâmbio, e os baixistas que foram revelados, meu amigo, Pipoquinha foi um, Ricardo Paraíso foi outro, Binho Cardoso que está em Boston, Sérgio Groove que é um gênio. Então a comunidade ficou unida. E eu comandando, sem fins lucrativos. Sem ganhar nada. Lógico, me dá um hotel, me dá um avião, né? Cuida do velho direitinho e tal. Isso eu quero, hotel bacana, né? Mas sem ganhar nada. E a classe se uniu de um jeito que você não imagina, Márcio. Você não imagina. Aí eu virei o tio de uns 400 sobrinhos. Eu tenho 400 sobrinhos do baixo. Tio virou. E tem uma coisa legal, porque quem vem lá, né? Sabe essa história, quem vem lá, Márcio? Uhum. Né? É um papo de coluna, né? Quem vem lá, né? Então, chegava assim, eu tô parado no festival, quando chegava um músico muito famoso, né? E começava, né? Arrumar um probleminha aqui, eu chegava perto e falava, aqui não, amigo. Aqui não. Pode se retirar. Isso é verdade. Ou tem uma conduta humilde, não tem. E eu tive força, porque nem o Arthur Maia. Arthur Maia adora o festival. O Arismar tocou, o Thiago tocou, então, enfim, todo mundo tocou no festival, todo mundo adora o festival. E vai do rock and roll, Felipe Andrioli, todo mundo toca. Muito bacana. Isso foi uma verdade, isso é um mérito que eu fiz. Isso é uma coisa que eu falo assim de boca cheia, eu fiz, sou eu. Que bacana. Isso é muito legal. bom, né? Olhar pra trás e ver tanta coisa. Tô bacana. pagando, né, que Deus me fez. Porque a minha história continua ainda, né? Hoje eu tenho, na realidade, assim, meu prontuário é bacana. 4 cirurgias do coração, marca-passo, 12 cateterismo e... Porque depois de 2001 eu fiquei doente de novo. Em 2015 eu fiz a última, pus o marca-passo. E tô aqui com você. Tá bem. E tô, em nome de Deus. Bom, outro lado aqui que a gente comentou muito pouco aqui é exatamente esse seu lado educador. Né? Foram 15 anos como coordenador da cadeira de baixo da MT, né? Você teve lá esse período todo aí. Você também atuou por 14 anos na IMESP. Isso foi demais. Né? Ó, a IMESP é uma coisa... o MT é uma escola, tipo,
da América Latina, a maior escola da América Latina, né? Mas ela tem um padrão, né? Tem um método de ensino diferente do, por exemplo, da Berkeley, da Juilliard, né? É diferente, né? São módulos, são apostilas, né? Então o MT é uma escola que não é tão especializado por jazz, né? É mais popular, rock and roll, tem até jazz, mas não é o foco, né? Já na EMESP não. Lá a música brasileira e o jazz estão grudados e é uma maravilha que você tem autonomia de ensinar. É legal você ter autonomia de ensinar, né? Então tem muitos alunos nessa época. Tinha alunos que falavam assim, eu toco rock, então vamos estudar rock. Eu toco funk, vamos tocar funk. Eu quero samba, vamos estudar samba. Eu quero jazz, quero música latina. Então, você tendo essa autonomia de ensino, e foi sensacional. Lá eu conheci um montão de gente. Eu adoro lá. A cadeira de baixo lá era brincadeira. Era Gabriel, era Maria Andrioli, Itamar Colasso, Cisão Machado, né? E Celso Pixinga, né? E eu era o rebelde, eu ficava ali, né? Eu atendia a molecada, eu dava aula pra molecada. E o pessoal lá foram super correto comigo, Paulo Braga. Nossa senhora, ali estava lá direto, uma irmã, conheci o Rudy Arnold, conheci um monte de gente lá que foi importante para mim. E eu fiquei lá, aí eu fiquei contente. Foi um trabalho que eu tenho saudades que eu não posso mais porque eu estou aposentado por invalidez, né? Eles me aposentaram lá, eles são bacanas, tá tudo certo. Mas eu tenho vontade de dar aula lá. Eu dou aula em casa só. E vou no festival, tal, quietinho. De vez em quando eu toco. É isso. Você tem um contrabaixo e um amplificador que leva seu nome também, né? Eu tive muitos, né? Já tive um amplificador assinado pela Meteoro. Nessa década de 90, Zé Luiz já fez os irmãos dele, Ocimar, Paulinho. Abraço para eles. Tem muita gente que ajudou o Pixinga. Porque foi assim, a videoaula chegou no Brasil inteiro, aí eu virei um formador de opinião. Aí as empresas queriam que eu representasse elas, que pintou o endorsing, né? Então esse trabalho eu ajudei, ao mesmo tempo que eles me ajudaram muito, eu ajudei também eles. Claro. E desde 90 que eu tenho endorse de tudo, né? De tudo. Eu consegui. Por ser o Pixinga, que fez a videoaula, que foi no Blue Note, né? Que divide o dinheiro, que respeita o músico, tudo isso. Que se dedica, que estuda horas a fio, diariamente. E por aí vai. Muito especial. Bom, a gente está chegando aqui ao final. Eu queria que você me dissesse o que você tem ideia aí pro futuro. Né? O que você está esperando para os próximos passos? Tem algo que você tem, o trabalho que você gravou, que vai lançar aí? Né? Fala um pouquinho disso pra gente. Não, ó. Hoje o que eu realmente quero é ficar tranquilo, né? E acompanhar os festivais, né? Atender aluno em casa, que eu tenha autonomia de ensinar. Aí a pessoa também tem que estar afim. E tocar com os meninos. Eu adoro tocar com os meninos, Porpeto, o Jonas. O Fred é um grande parceiro, o Fred Tangari. O Fred Tangari foi pro Blue Note comigo. O Fred para mim é o melhor guitarrista que tem. Desculpe os outros, hein? Fred Tangari é um perigo. Ele começa a improvisar, cara. Meu Deus, você não sabe o que está acontecendo. Ele é todo humilde, pescador, né? Tranquilo, relax. Mas quando ele começa a improvisar, começa a acontecer coisas que todos os guitarristas sabem que eu estou falando isso. Ele é muito respeitado. E o Fred me apresentou o Porpetinha. Aí pintou o Ari Holland para tocar com a gente. Aí o Ari teve um problema de data, a gente tinha que fazer um show no Jazz no Fundo, pintou o Jonatas Vargas, que é um menino, um talento. A gente se reuniu de vez em quando, a gente toca, né?
É muito legal, eles respeitam muito o Pixinga, né? Obrigado, rapaziada. E esse é um projeto que vira, né? Dentro de uma situação de mercado. Eu faço festival, dou aula, né? E eu tô com uns projetos pro ano que vem, assim, que vamos ver o que vai acontecer. Não sei o que vai acontecer. Quem cuida da minha carreira é Kifuri Produções, né? Artísticas. E vou ver o que vai acontecer. Legal. Tem algo que eu não perguntei, você gostaria que eu tivesse perguntado? Olha, se você foi muito bem, eu fiquei até assustado. Sabe de tudo. Que realmente eu quero dizer e agradecer ao Daniel, aqui do estúdio. Cara bacana. Meu, vem aqui no estúdio, eu sou muito respeitado, a equipe que trabalha com ele, o menino que tá aqui, ó. Cirão. Sabe, agradecer todos os músicos que tocaram comigo e que me ajudaram. Né? Todos, se não fosse eles, eu não ia conseguir chegar aqui. Né? Agradecer você por essa oportunidade, vivendo de música. Muito legal o programa é muito legal, me senti à vontade. Né? Você é uma grande figura, Márcio, obrigado. Agradecer a Deus, né? Que sem Deus não dá pra viver. Muito bacana. Bom, agora nós aqui do Vivendo de Música, nós gostaríamos de prestar uma singela homenagem pela sua entrega, pela sua paixão, pelo amor que você dedica à música. Nós do Vivendo de Música gostaríamos de alguma maneira eternizar esse momento, não só com o programa, mas com algo que singelamente simbolize toda essa trajetória sua, todo o empenho, todo o amor, né, que ao longo desses anos todos você dedicou de maneira brilhante à música. Pela relevância desse trabalho tão significativo, a gente gostaria de te entregar uma placa. Por gentileza. Nossa, Márcio, que isso. Uma placa que simboliza isso. Nossa, obrigado. Nossa, que bonito. Obrigado, irmão. Dê um abraço aqui. Obrigado. Obrigado a Obrigadão. você. Deixa eu só ler aqui pra rapaziada. Vamos ver, mostrar a placa. Aqui, ó. O programa Vivendo de Música tem a honra de homenagear Celso Pixinga pela paixão, dedicação e contribuição ao mundo da música. A música exprime a mais alta filosofia numa linguagem que a razão não compreende. Esse é Celso Pixinga. Fica aqui nossa homenagem. Muito obrigado. Obrigado por tudo que você tem realizado, pela relevância desse trabalho, pelas pessoas que você influenciou, não só tocando baixo, né, mas como hoje aqui nós tivemos uma aula de como se conduzir, né, perante as situações que a gente enfrenta na vida e também no mundo da música. Muito obrigado. Obrigado a você, eu não posso ficar muito emocionado, hein? Senão minha cardiologista manda eu pagar a conta. Márcio, Deus te ilumine. Muito obrigado por essa placa, essa homenagem. Daniel, obrigado, hein, Daniel? Você é safado, hein, Daniel? Aqui a placa, aqui, ó. Vivendo de música. Esses são os caras. Que Deus ilumine você, irmão. Amém. Amém. Estamos chegando ao final de mais um Vivendo de Música. Agradecer aqui ao Daniel, do Anjos Estúdio, ao Ciro, que está sempre com a gente, parceiro nesse projeto também, né? Dizer que a gente está muito feliz, a gente espera que vocês tenham gostado. Agradecer a Rita, né, que está aqui presente com a gente, figura tão importante nessa trajetória, né? Muito obrigado. 95%. A gente espera que vocês tenham gostado tanto desse projeto quanto nós de ter aqui recebido o Pixinga. Fiquem com Deus, muito obrigado e até a próxima. Valeu!